Bem, pessoal, hoje, sexta-feira, 3 de junho, são mais ou menos 6h30 da tarde. Eu queria que vocês fizessem um exercício mental e se projetassem para daqui a 9 sextas-feiras, para o dia 5 de agosto de 2016, são 8 horas da noite, nós estamos no Maracanã. Eu quero que vocês imaginem o que vai estar acontecendo na cidade nesse momento. Tá bom? Vamos começar? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Nesse momento, vai ter 90 presidentes de países, 90 chefes de Estado chegaram no dia ou na véspera, chegaram com seus aviões, com as suas entouragens de segurança, aquela confusão tremenda, todo mundo morrer de medo, está no Rio de Janeiro. Você tem 12 mil voluntários, gente que não está ganhando um tostão, mas está uns 3 ou 4 meses treinando, dançar, bailar, saltar, que vão fazer a cerimônia de abertura, vão ficar lá dentro, gente de todas as classes sociais, que já estão treinando num site em frente ao... Essas pessoas têm roupa, têm uma coreografia muito bem ensaiada, muito bem feita. Você tem 20 mil atletas e seus treinadores, são os melhores atletas do mundo inteiro, gente que está há anos sonhando com esse momento de vir para o Rio de Janeiro. Tá certo? Então, esse pessoal suou a camisa durante muitos e muitos anos, acordando de madrugada para treinar nas piscinas, na Nova Zelândia, sei lá onde. Vieram aqui para o Rio de Janeiro. A gente está botando eles em 31 edifícios na Barra da Tijuca, com 17 andares cada um, tem 3.600 apartamentos, tem mobiliados, tem colchão, tem aquela cortininha do banheiro, sabe? Para o cara não se molhar, tem que ter tudo para ele, tá certo? Ele tem que se sentir em casa, ele tem que dormir bem, tem que ter ar-condicionado, para ele poder treinar. Esse pessoal sai da Barra da Tijuca em 500 ônibus, vai até o Maracanã, senta no Maracanãzinho, e fica esperando a hora dele entrar para uma parada onde ele vai dar um tchauzinho, assim, vai aparecer na televisão. Mais ou menos 5 bilhões de pessoas vão ver essa cena. Eu vou repetir para vocês, são 5 bilhões de pessoas do mundo inteiro que estão ali. Por que os presidentes dos países vêm? Porque eles dão aquele tchauzinho na televisão para o seu povo lá ver e gostar que o cara foi lá representar o seu país e tal. Tá certo? Afora isso, você tem mais ou menos 85 mil pessoas fazendo a segurança, espalhadas pelo Rio de Janeiro inteiro, o Exército, a Polícia Federal. Tá certo? Bem, mais ou menos já entenderam o que está acontecendo? É uma invasão, é uma mobilização humana espetacular, complicadíssima, e que tem um problema, que é o seguinte: não pode dar errado. A luz não pode piscar, tá certo? Aquela piscadinha na luz que dá assim, não pode. Nada disso. Tem que ser cronometrado exatamente, porque é ao vivo, tá certo? Tem um site, www.rio2016.com, que nas próximas 24 horas vai ser o site mais visitado do mundo inteiro. Tá certo? Mais que o Google, mais que todo mundo. Todo mundo vai ver do seu telefone para ver. Então, isso tudo não pode falhar. E nós... E se falhar, quem falhou? Eu lamento informar a vocês que, se falhar, quem falhou são vocês, porque é o povo brasileiro que falhou. Certo? O povo brasileiro não foi capaz de fazer um negócio que a luz não piscou. Tá certo? Começou na hora. Então, quem vai pagar o pato são vocês. Bem, eu, há 4 anos atrás, depois de uma carreira de executivo, caí nisso aí por mero acaso, nunca tive contato com esporte, o evento, nada disso, um homem de negócios. Caí nisso e, com muita animação, muito entusiasmo, trabalhando muito, dia e noite, para fazer isso da melhor maneira possível, e depois de alguns meses, eu me aborreci absolutamente, falei, não dá. É muito político, esse negócio de esporte é uma confusão danada, para mim não dá. Fui para cá, arrumei minha mesa, fui para casa, falei para minha mulher,
Não dá. Para mim, não dá. É muita coisa, eu estou muito cansado e tal. E aí eu fui conversar, aí me ligou um suíço do COI, que já fez 11 Olimpíadas. Falou assim, vamos conversar, vamos conversar. E ele me mostrou esse quadro aqui. Falou assim, olha, é o seguinte, os Jogos Olímpicos estão há 120 anos e nunca veio aqui para baixo, nunca veio aqui para a América Latina. Já fui na Europa muitas vezes, né? Então, nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade, por acaso, caiu na sua mão. Você vai fugir? E então, eu naturalmente falei, não posso fugir disso aí, vamos ter que encarar. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso de uma maneira que sirva para a sociedade? Então, a primeira coisa que eu, nesse momento, me perguntei bastante, vou dividir com vocês agora, é o seguinte, para que fazer isso tudo? Com que objetivo um país, uma cidade, um grupo de pessoas se joga num negócio desse tamanho, com tamanha responsabilidade, com tamanha possibilidade de dar errado, tá certo? Por quê? Então, eu queria deixar com vocês a primeira conclusão que eu tirei naquele momento e que eu queria dividir com vocês. Isso só tem sentido se depois que acabar tudo isso, for embora todo esse pessoal, ficar para a sociedade alguma coisa. Se não ficar, era melhor não ter feito. Tá certo? Então, essa é uma lição que me guia e que eu gostaria que todo mundo pensasse dessa maneira. O que é importante não é o que você faz, o importante é o que vai ficar para depois. E o que vai ficar para depois no Rio de Janeiro? Essa é a pergunta. E eu gostaria, então, de mostrar para vocês isso. Vai muita coisa ficar para o Rio de Janeiro, mas tem uma coisa que eu tenho muita confiança que vai ser muito bom. Esse é o sistema de transporte coletivo do Rio de Janeiro no ano de 2009. Você vê, por exemplo, que aqui embaixo, na Zona Sul, é só ônibus, tá certo? Para a Barra da Tijuca não tem nada, é só ônibus. Tem um sistema lá para cima muito confuso, não tem nada indo para os aeroportos. Quem conhece bem o Rio de Janeiro, olha esse mapa, não tem cruzamento de cima para baixo. Tá certo? Então, esse é o sistema de transporte do Rio de Janeiro no ano de 2009. E esse é o sistema de transporte que vai ter no Rio de Janeiro, transporte público, coletivo, depois dos Jogos Olímpicos. E, no meu entendimento, só isso aqui bastaria para justificar todo esse movimento que nós estamos fazendo. Tem muitos outros legados, mas esse aqui, especialmente, que é um sistema, como qualquer cidade grande do mundo tem, com cruzamento, você vai de um lugar para outro, você vai para aí, troca de meio, né? Chama hub, temos vários hubs que cruzam a cidade inteira, você pode ir de qualquer lugar para qualquer outro lugar, tá certo? Nisso aqui está se gastando 25 bilhões de reais, que é 10 vezes mais está se gastando em arenas esportivas no Rio de Janeiro. Nisso aqui. Então, isso, na minha opinião, vai ficar, e é por isso que nós estamos fazendo todo esse movimento dos Jogos Olímpicos. Tem algumas outras coisas que vão ficar. E eu queria também aí aproveitar que tem uma turma jovem aqui dentro dessa plateia, que quando eu quis ir embora e eu voltei, uma das coisas que eu gosto muito de música, tem uma música ótima, antiga, que chama assim, Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Não sei se vocês conhecem essa música, é uma música ótima, uma música bastante antiga. E eu, pessoalmente, acredito que no Brasil que a gente vive, complicado, né, com poucos exemplos bons, não é possível que não tenha um grupo de pessoas que possa fazer um negócio desse tamanho, bem feito. Tem que ter, e tem, tá certo? Fazer de uma maneira honesta, sem roubalheira, tá certo? No prazo,
no dia que tem que funcionar. Então, nós botamos aí no comitê milhares de pessoas trabalhando e acredito que temos a capacidade de entender isso. Mas a gente só vai saber isso depois. Okay? A gente não vai saber isso agora, a gente só vai saber depois. A gente está trabalhando muito, mas com esse objetivo, deixar um legado para a cidade. Você não precisaria da Olimpíada para fazer isso. Tá certo? Acontece que o mundo político funciona assim. Você tem que botar senão não anda. Tá certo? Então você cria um fato grande, importante, que chama muita atenção, e aí surge o movimento político para fazer isso aqui. Se não fizesse, não ia fazer, ia demorar. Esse plano de transporte tem 50 anos. Há 50 anos que esse plano existe. Conversei com o prefeito hoje, falei, mas que disso? Não, já tinha. Já existia esse plano, entendeu? Então, o plano já existia. Então, é só a formação desse movimento. Tem uma outra coisa muito importante, que é o seguinte. Nós não temos a menor pretensão de fazer os Jogos Olímpicos ingleses ou chineses, tá certo? Ou japoneses. Eles têm que ter a nossa cara, com as coisas boas e as coisas ruins, pessoal. Tá certo? Nós somos brasileiros, sabemos as nossas mazelas, não sabemos? E vamos tentar superar, mas nós não podemos ter pretensão aqui, porque seria errado. Então, nós estamos fazendo a coisa da maneira que dá para fazer. Nós estamos fazendo os Jogos Olímpicos mais baratos dos últimos 30 anos, porque esse é o Brasil. Tá certo? Então, e nós acabamos criando uma frase para isso, que ele tem que ter 3 características. A primeira é o seguinte, tem que ser clean. Limpo quer dizer o seguinte, não pode ter petrolão, não pode ter mensalão, não pode ter a concorrência que surgiu um camarada, tá certo? Não pode ter carteirada de juiz, não pode ter nada disso. Então, ele tem que ser limpo. Fit é o seguinte, tem que ter cafezinho para o atleta. Não é nem aquela máquina da Nespresso que está caríssimo, e também não é um café frio, vagabundo, tá certo? É um café quente, naquela garrafa térmica que atende perfeitamente ao que precisa ter, e é o que a gente pode fazer. Tá certo? Então, esse é o fit. E o terceiro, naturalmente, isso aqui é o Rio de Janeiro, pessoal. Se não for fã aqui no Rio de Janeiro, não vai ser fã em lugar nenhum, porque isso aqui nós temos que ter muito orgulho da nossa capacidade de aproveitar a vida e temos que mostrar para todo mundo que vai vir para o Brasil que nós temos essa capacidade. E nós vamos fazer isso com grande categoria, eu tenho absoluta certeza disso. O movimento olímpico ele tem uma série de rotinas, uma série de protocolos, né? E um dos protocolos é o seguinte, na cidade de Olímpia, na Grécia, no mesmo lugar onde se faziam os Jogos Olímpicos da Antiguidade, tem lá uma espécie de um espelho, e o pessoal acende uma chama. Vai umas moças e acende aquela chama. Essa chama é transportada para o Brasil e acende uma tocha olímpica, e essa tocha olímpica circula pelo Brasil. Essa tocha olímpica chegou há 30 dias atrás, está circulando pelo Brasil. Eu vou mostrar um filme do que já está acontecendo nos últimos 30 dias. Lauê, 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 lauê. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz, largando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração.
se um dia eu descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Super legal, não é não? Então isso está acontecendo, está no Brasil, está por aí, vai chegar daqui a pouco no Rio de Janeiro, e eu quero finalizar dizendo o seguinte. Eu peguei um avião outro dia, fui a Tóquio, para ver, o próximo organizador foi assim, em Tóquio e tal, e eu peguei, mandaram uma moça me pegar no aeroporto e tal, entrei no aeroporto, pegamos o carro e ela falou assim, tá vendo esse viaduto aqui que a gente está? Falei, tô. Foi feito para os Jogos Olímpicos 64. Eu falei, pô, que legal e tal. Aí eu falei assim, pô, então demorou 50, quase 60 anos, né, para os Jogos Olímpicos voltar para Tóquio. Para os Jogos Olímpicos voltar para o Brasil vai demorar muito tempo, pessoal. Então eu espero que vocês aproveitem a oportunidade e aproveitem os Jogos Olímpicos que está chegando aí no dia 5 de agosto. Obrigado.